Donald Trump, mais uma vez, na mira da justiça. É a terceira acusação formal contra Trump, portanto ele é réu em 3 casos. Primeiro aquele que ele pagou uma atriz pornô durante o processo eleitoral nas eleições de 2016. Tem aquele caso envolvendo os documentos secretos que ele levou para a residência dele em Mar-a-Lago, na Flórida, que também envolve obstrução de justiça. E agora mais uma acusação seríssima, porque essa envolve a invasão ao Capitólio. No caso mais recente, a promotoria chegou à denúncia mais grave de todas até aqui. O resultado da investigação, liderada pelo promotor especial Jack Smith, diz que, apesar de ter perdido a eleição, Trump estava determinado a ficar no poder. Por mais de 2 meses, espalhou mentiras, dizendo que houve fraude no processo eleitoral e que, na verdade, era ele o vencedor. E mentiu, tentando tirar a credibilidade das eleições. Na rede social criada por ele, Trump disse que as acusações são falsas. Em comunicado, a campanha dele classificou o caso como uma perseguição política. Que vai causar turbulência na próxima disputa presidencial e que pode jogar os Estados Unidos na maior confusão institucional da sua história. Essa eleição do ano que vem caminha para ser acirrada, sim, mas quando começar a temporada, de fato, das primárias e dos debates, Trump vai ser confrontado mais e mais, inclusive internamente pelos seus concorrentes no Partido Republicano. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Donald Trump, a conspiração contra a democracia. Um episódio para entender as investigações contra o ex-presidente e os possíveis impactos para as próximas eleições e para o futuro dos Estados Unidos. Eu converso com Carolina Cimente, correspondente da TV Globo em Nova York. E com Fernanda Manhota, doutora em Relações Internacionais, especializada em política externa dos Estados Unidos. Ela também é coordenadora da FAAP, comentarista da Rádio CBN e autora do livro As Ideias Importam, o excepcionalismo norte-americano no alvorecer da superpotência. Quinta-feira, 3 de agosto. Carol, o Trump é acusado. Ele vai se apresentar à justiça, ou deve se apresentar à justiça. Ele é acusado de tentar reverter o resultado das eleições de 2020. Então, eu queria detalhar com você quais são os pontos e os argumentos dessa acusação contra ele agora. São 4 acusações, né? Diferente, é o mesmo promotor especial que está acusando Trump naquele caso sobre os documentos secretos escondidos na casa do Trump que foram recolhidos pela justiça e que o Trump não teria direito de ter levado para casa. Em janeiro de 2021, quando deixou a Casa Branca, Donald Trump levou para a casa dele, na Flórida, centenas de caixas de documentos. Depois de 1 ano de negociações, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos conseguiu recuperar 15 caixas de material, incluindo 184 papéis confidenciais. O Departamento de Justiça assumiu as investigações e, em agosto do ano passado, a Polícia Federal Americana realizou buscas na mansão e encontrou mais de 100 documentos. Entre eles, registros ultra-secretos que somente poderiam estar armazenados em instalações especiais do governo. Segundo a imprensa americana, havia até documentos ligados a material nuclear. Naquele caso, esse mesmo promotor especial fez 40 acusações contra o ex-presidente. Nesse caso, que é um caso muito mais emblemático e um caso que basicamente as pessoas estão dizendo que vai definir se o líder, o presidente dos Estados Unidos, do país, pode mentir ou não, principalmente depois, durante e depois de uma eleição, de perder numa eleição. Nesse caso, ele fez 4 acusações e elas são muito fáceis de entender. A primeira, conspiração contra o país. Então é basicamente Trump fazendo uma coisa contra o coração dos Estados Unidos. Segunda, conspiração para desrespeitar direitos civis.
principalmente em relação ao direito ao voto e ao direito a ter seu voto contado numa eleição presidencial. Terceiro lugar, conspiração para tentar obstruir um procedimento oficial. E, em quarto lugar, a obstrução realmente feita de um procedimento oficial, que no caso era o reconhecimento oficial pelo Congresso do resultado das eleições presidenciais. Então é super simples. São 3 conspirações e uma obstrução de procedimento oficial. E esse processo traz alguma novidade ou algumas novidades à investigação? Se houver novidade, qual você destaca? Essa acusação, né, ela é toda baseada na investigação que o próprio Congresso fez logo depois da invasão, no dia 6 de janeiro de 2020, que foi uma investigação que durou um ano e meio, que teve muitas entrevistas públicas, que serviu basicamente de educação para o público americano, né, para as pessoas, para o eleitor americano entender todo o meandro, toda a organização, todas as mentiras que foram propagadas naquele período, durante a eleição, pós-eleitoral, até a invasão do Capitólio. Basicamente, o que tem de realmente novo é uma frase do próprio Donald Trump dizendo que Mike Pence, o vice-presidente dele, era realmente muito honesto, porque Trump mesmo admitiu que tentou persuadir Mike Pence várias vezes a ir lá e mudar o resultado da eleição naquela data no Congresso americano, mas ele disse, mas ele é honesto demais. E a grande novidade que vem junto com essa acusação são os 6 ajudantes de Donald Trump. Basicamente, na acusação, o promotor especial diz o seguinte, que Donald Trump agiu com outras 6 pessoas co-conspirando junto com ele. Não falou ainda o nome dessas pessoas. Possivelmente são vários advogados de Donald Trump que logo depois das eleições se espalharam pelo país espalhando mentiras, falando que a eleição tinha sido fraudada, sem mostrar nenhuma prova, sem mostrar nenhuma evidência, investigações que depois mostraram que não era verdade nada disso. E então demonstra que nos próximos dias ou nas próximas semanas, esse mesmo promotor especial deve acusar essas outras 6 pessoas. Só que eles não foram identificados, mas já se fala que entre eles está o ex-advogado de Trump e ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani. E aí essa é uma estratégia que a gente já viu, inclusive no Brasil, em várias situações. A Lava Jato fez muito isso. Envolver outras pessoas de cargos menores, enfim, com ligações políticas menores do que o Donald Trump, que afinal foi presidente, é pré-candidato à presidência, eventualmente pode até ser eleito presidente novamente. Então, envolver advogados de idades várias que trabalharam com ele, que participaram dessas conspirações, para que eventualmente algum ceda à pressão e faça uma delação premiada, faça acusações, admita ter errado. E aí levar adiante esse julgamento com ainda mais evidências e provas. Agora, Carol, tem uma pergunta muito simples. O Trump pode ser preso? Porque você acabou de dizer que ele poderia, inclusive, ser eleito presidente dos Estados Unidos, apesar de uma condenação. Existe algo parecido com foro privilegiado nos Estados Unidos, a exemplo do que a gente tem aqui no Brasil, ou não? Não existe foro privilegiado nos Estados Unidos, mas a gente tem que lembrar que o presidente aqui nos Estados Unidos pode perdoar qualquer pessoa de qualquer crime e pode inclusive se auto-perdoar. Jura? O fato é que só por essas 4 acusações que foram feitas essa semana, Donald Trump corre o risco de pegar 20 anos de prisão pela primeira 5 anos de prisão pela primeira conspiração, 5 anos de prisão pela segunda conspiração, 20 anos de prisão por conspirar, não deixar acontecer um procedimento oficial e outros 20 anos de prisão por realmente ter impedido um procedimento oficial do Congresso. Então, só aí são 50 anos de prisão que ele pode eventualmente pegar, sem contar os outros processos pelos quais ele ainda vai responder. O que acontece é o seguinte, não há precedentes. Nenhum presidente ou ex-presidente americano chegou a ser acusado criminalmente na história dos Estados Unidos. Ele pode concorrer à eleição, mesmo que ele seja preso,
ele pode continuar concorrendo, ele pode ser eleito e pode, inclusive, ser presidente preso, eventualmente, talvez em cadeia domiciliar, em prisão domiciliar, na Casa Branca. Imagina a loucura. Nossa. Mas o fato é que Donald Trump, em primeiro lugar, se for eleito presidente, pode se perdoar. Se for eleito presidente, pode pedir, enfim, seguir com esses processos, se dizendo inocente até o fim, e chegar na Suprema Corte, e na Suprema Corte, teoricamente, ele teria a maioria dos juízes conservadores. Se os juízes depois dariam vitória a Trump e anulariam uma eventual condenação, a gente não sabe, mas ele teria essa possibilidade. São 6 juízes conservadores e 3 liberais. O equilíbrio que existia entre as duas linhas foi alterado depois da nomeação de 3 juízes indicados pelo ex-presidente Donald Trump. Se ele não for eleito presidente, ele ainda assim pode simplesmente ir atrasando essa decisão, pedindo, né, que o processo seja revisto, revisado, etc., até que ele chegue na Suprema Corte e tenha mais chances de ser perdoado. O que você descreve me parece ser o maior estresse institucional da história dos Estados Unidos. Eu nunca ouvi nada parecido. Queria checar com você se você comunga dessa avaliação e te perguntar que outras acusações ainda podem aparecer, ou seja, desenhar se esse futuro de Trump na justiça ainda pode se agravar. Pode se agravar, Natuza, e de fato é extremamente estressante institucionalmente falando. O ano que vem, que é um ano eleitoral, e a gente sabe que o ano eleitoral americano é cheio de datas, né? Porque tem primária, tem caucus, tem os eventos dos partidos, né? As convenções de cada partido, tem debate. É um ano extremamente intenso. E isso tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo em que vão estar acontecendo esses julgamentos. Então tem um que começa em janeiro, tem um que começa em março. O dos documentos, por exemplo, começa em maio. Esse, ligado ao dia 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, ainda não tem data marcada, mas provavelmente acontecerá ano que vem também, em meio a tudo isso. Então é realmente uma confusão institucional. E que pode piorar sim, porque ainda tem uma outra investigação em curso no estado da Geórgia. A gente sabe que Joe Biden venceu na Geórgia e foi fundamental para Joe Biden essa vitória na Geórgia para conquistar o número de delegados que ele precisava no colégio eleitoral e ser eleito. E daquele processo de contagem que durou muitos dias, Donald Trump pessoalmente se envolveu, telefonou para várias pessoas, inclusive o governador da Geórgia, pedindo que eles anulassem algumas urnas, pedindo que eles mudassem o resultado da eleição. O jornal The Washington Post publicou a gravação de um telefonema em que Trump pressionou a maior autoridade eleitoral da Geórgia a encontrar votos de forma a anular a derrota dele nas urnas no estado. O telefonema do presidente foi para Brad Raffensperger, secretário de Estado da Geórgia, um dos estados decisivos onde Donald Trump perdeu a eleição. Trump disse várias vezes que venceu. We have won this election. Essa investigação ainda está acontecendo. Tudo indica que Donald Trump também vai ser acusado de crimes contra a democracia ou conspiração na Geórgia, e aí aumenta ainda mais todo o imbróglio legal dele às vésperas de um ano eleitoral. Carol, muito obrigada por ter ajudado a gente a dar uma dimensão do tamanho da encrenca que pode surgir do país, exatamente. Foi fundamental te ouvir aqui no episódio do assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Fernanda Manhota. Fernanda, aqui no Brasil a gente tem a lei da ficha limpa. Então, quando a gente ouve a história de Trump e o que pode acontecer, que ele pode fazer campanha mesmo preso, que ele pode assumir a presidência da República preso, convertendo essa prisão numa prisão domiciliar dentro da Casa Branca. Basicamente o que a gente ouviu com a Carolina Cimenti de explicação, né, de cenas insólitas, assim, para nós brasileiros acostumados com a lei da ficha limpa. Eu queria te perguntar, o que essa situação do Trump diz sobre a Constituição dos Estados Unidos?
Olha, Natuza, de fato isso nos causa grande estranheza, porque o nosso sistema judiciário aqui, a nossa Constituição, é bem diferente da dos Estados Unidos, né? A começar pelo fato de que eles ainda preservam uma primeira e única Constituição, que tem características bem enxutas, então não entra em muitos detalhes, diferente do que a gente tem por aqui. E essa Constituição, ela define apenas 3 características básicas como pré-requisitos para que alguém seja candidato à presidência da República. Então, ela fala na necessidade de alguém ser um cidadão nato, de ter pelo menos 35 anos de idade, no caso da presidência, e de ser residente no país por pelo menos 14 anos. Diferente do que existe aqui no Brasil, como a ficha limpa que você citou, não há na Constituição americana nenhum mecanismo pontualmente citado ou a que se possa recorrer no caso de impedir que o Trump, de fato, exerça a presidência ou concorra à presidência, mesmo diante dessas acusações. Existem algumas limitações que foram incluídas na Constituição americana com o decorrer do tempo, como é o caso, por exemplo, da 22ª, 25ª emendas, que algumas pessoas, às vezes, evocam quando aparece essa discussão do Trump. Para finalizar, talvez valha citar um ponto que talvez seja o grande ponto de controvérsia se esse assunto escalar nos Estados Unidos, que é a chamada 14ª emenda. A 14ª emenda, ela tem uma cláusula que fala sobre o princípio de desqualificação. O princípio de desqualificação, a cláusula de desqualificação, ela foi escrita especificamente para lidar com os ex-soldados confederados no contexto da Guerra Civil Americana. Mas ela pressupõe que qualquer um que tenha feito um juramento no sentido de apoiar a Constituição dos Estados Unidos e que se envolve em uma insurreição, pode ter sim o seu cargo, perseguido, possa perder, né, o seu poder adquirido. Muitos opositores do Trump alegam que valeria uma reinterpretação agora num novo contexto dessa 14ª emenda. Então imagino que a disputa judicial vai girar em torno desse texto, mas de novo, é passível de uma reflexão de interpretação. Eu queria voltar um pouquinho para o tema Constituição. Uma Constituição do século XVIII, feita, muito galgada para evitar abuso, uso do Estado para fins pessoais. Essa Constituição dá conta dos acontecimentos dos últimos anos, na sua opinião? Tem esse debate sobre votação de alguma emenda adicional para dar conta dos problemas mais recentes? Sem dúvida, Natuza, essa é uma das grandes discussões, né, dentro da sociedade americana hoje. Isso porque a própria eleição do Trump em 2016 trouxe à tona, mais uma vez, esse debate sobre como evitar abusos de poder, né? A gente costuma dizer que se os pais fundadores dos Estados Unidos, aqueles que de fato promoveram a independência e depois desenharam as linhas mestras da Constituição, tivessem testemunhado a ascensão do Trump e a sua eleição em 2016, eles talvez iam se perguntar onde foi que eles erraram, né? E isso não tem nada a ver com preferência ideológica, com afinidade pessoal. Isso tem a ver com o fato de que o próprio desenho de processo eleitoral, esse processo tão complexo que a gente acompanha, né, com votações indiretas, delegados e tudo isso, ele foi justamente criado para tentar garantir um certo controle em relação ao uso do populismo no sistema eleitoral americano, né? Donald Trump, que é o expoente máximo de um tipo de político que usa quase que tão somente a mentira para se promover e para virar um líder populista. Grande empatia, sabe usar como poucos os meios de comunicação, tem a própria rede social, que tem o curioso nome de Truth, verdade. E ele gosta muito de se colocar como vítima de um sistema aqui nos Estados Unidos, de que ele fala que tem um Estado profundo, que é perseguido pelo FBI, Departamento de Justiça, enfim, ele usará isso com certeza. Então, havia uma percepção de que era preciso resguardar o sistema político para que ele ainda tivesse, de alguma forma, preservado de figuras que fossem, enfim, associadas como aventureiras, que viessem de fora para questionar o sistema, e foi na prática o que aconteceu. Então o Trump foi eleito, e ao ser eleito ele passou a encabeçar, com a legitimidade que lhe foi constituída com o cargo, toda a estrutura do sistema, né? Passando a acusar as elites, passando a criticar as instituições, e isso sem dúvida enfraqueceu o modelo e a democracia dos Estados Unidos. Mas eu queria
me aprofundar um pouco mais contigo para falar desse personagem. Ele tem, portanto, 3 acusações nas costas, não são condenações ainda, pode ser que venham essas condenações. Ele segue muito forte, é impressionante como as pesquisas o apontam à frente do seu rival interno dentro do partido dele, do Partido Republicano, e ele pode ser eleito presidente dos Estados Unidos se mantiver essa força. E desde que ele saiu, ou seja, desde que ele entrou, na verdade, na presidência, ele esgaçou o tecido democrático e continua fazendo. Ele incentivou eleitores a um pensamento radical e continua fazendo. Ele fez ações de incursões de teor antidemocrático, continua fazendo. Ele provocou a desconfiança no sistema eleitoral do país. Que reflexos isso produz no sistema político e no ambiente político às vésperas de um ano eleitoral? Olha, Natuza, eu prometo que eu te respondo essa, mas eu vou precisar, para justamente responder, dar um passinho atrás. Esse passinho atrás é para fazer um rápido comentário de que o Trump, ao mesmo tempo em que é um protagonista desse processo e, sem dúvida, uma força motriz importante em tudo que nós estamos assistindo acontecer, ele também é, de certa maneira, um produto de um sistema que já vem mostrando as suas fragilidades há pelo menos algumas décadas. Os Estados Unidos enfrentam um problema muito sério e crescente de desigualdade, de empobrecimento, de dificuldade de lidar com alguns desafios que a globalização trouxe, como a desindustrialização, por exemplo. Nós temos um país em que as condições médias de vida foram deteriorando com o passar dos anos. Vários dos índices que medem, desde Gini até o índice da felicidade da ONU, mostram que, de fato, nós temos um país cada vez mais desigual. Os dados mais recentes sobre a pobreza nos Estados Unidos são anteriores à pandemia. Em 2019, 10,5% dos americanos eram pobres, o que corresponde a mais de 34 milhões de pessoas. A socióloga Amy explica que na maior economia do mundo, os salários são baixos e o custo de vida só aumenta. As pessoas têm 2, 3 empregos e nem assim conseguem sobreviver. E essas desigualdades, elas alimentaram ao longo de muitos anos um conjunto de ressentimentos. E esses ressentimentos, eles são a base que aproximou muitos dos cidadãos médios americanos do trumpismo. Então o Trump aparece como a força vocal poderosa, que obviamente instrumentalizou tudo isso, mas que se propunha a representar aqueles que se sentiam abandonados. Quando a gente olha para o Trump e para os números que apontam depois de tudo isso ainda a sua disposição e até o favoritismo, né, para voltar a ser presidente, a gente tem que lembrar que esses fenômenos que deram origem ao trumpismo, eles continuam na sociedade americana e são elementos de fundo difíceis de tratar, difíceis de acomodar. Então, o que o Trump está fazendo, e que inclusive explica esses resultados, é voltar para essa narrativa original e tentar incentivar o pensar, né, entre o cidadão médio, de que ele está sendo vítima de uma perseguição política, de que isso tem a ver com a elite do país tentando afastá-lo daquilo que seria o seu propósito de salvaguardar os interesses do cidadão comum. Então, veja, é uma narrativa poderosa que se construiu e que se manteve durante esses anos em que ele foi presidente e que ainda hoje está muito presente. E ela se cruza com um outro fator que a gente não pode perder de vista, que é um certo oportunismo político do Partido Republicano. O Partido Republicano se transformou profundamente ao longo do trumpismo, e eu diria que é menos por convicção e mais por conveniência, para usar um termo weberiano, né? Isso porque o Trump foi o camarada que viabilizou a chegada novamente dos republicanos ao poder e capturou uma parte do partido. O partido se descaracterizou nesses anos, tem dificuldade de criar novos quadros alternativos, e mesmo as lideranças principais do partido, quando a gente vê as manifestações acerca dessas últimas acusações, desses processos, elas são muito ambíguas, elas são, de certa maneira, até reticentes em condenar o Trump, porque no fundo sabem que o Trump é talvez a alternativa viável da vez. Trump continua a subir nas pesquisas de intenção de voto entre os eleitores do Partido Republicano que vão votar nas prévias do partido. Uma pesquisa do jornal The New York Times e Siena College mostra que Trump disparou na frente dos outros pré-candidatos e agora teria 54% dos votos se as prévias fossem hoje.
O segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis, aparece com apenas 17%, ou seja, uma diferença de 37 pontos. Se a eleição fosse hoje, segundo pesquisa do New York Times, que foi publicada nesta terça-feira, ele empataria com Biden 43-43. Empate no voto popular basicamente significa a vitória de um republicano no colégio eleitoral. Fernanda, eu queria testar com você aqui um cenário limite. Trump eleito presidente dos Estados Unidos mais uma vez e preso. Que impacto isso teria para o sistema interno, político interno, para o ambiente político interno nos Estados Unidos e o impacto disso para outras democracias no mundo que usam a democracia americana como farol? É, no mínimo, inédito, sem precedentes. Certamente vai depositar sobre os Estados Unidos uma expectativa de reação que a gente ainda não sabe o que vai ser capaz de produzir. Então, eu diria que a incerteza é a única garantia que nós teremos nesse cenário. A incerteza que a gente sabe, em geral, não alimenta nada bom que vem na sequência, né? Porque com a incerteza vem uma série de outras questões aí problemáticas. Eu diria, em termos de política internacional, relações internacionais, que a principal e mais imediata consequência é uma espécie de apropriação desse salvo-conduto que o Trump vai gerar nos Estados Unidos. Então, é de se esperar que haja uma onda no mundo todo, sobretudo, né, sendo surfada pela direita radical, a extrema-direita em vários países, tentando se beneficiar dessa circunstância e importar para a sua realidade local as mesmas narrativas que foram produzidas e, segundo a visão desses grupos, vitoriosas no processo. Isso aconteceu no passado, esses grupos, inclusive, são muito transnacionalizados, eles estabelecem diálogo e se mantêm em contato, então é muito provável que isso acenda esse tipo de refortalecimento da direita global como um todo. E do ponto de vista da democracia americana, além de toda a polêmica e a divisão que isso vai causar, asseverando ainda mais as polarizações já colocadas sobre a mesa, eu diria que, sem dúvida, o tamanho desse desastre vai depender da capacidade de reação das instituições e da própria sociedade, o que, de novo, reforça que as instituições estão com dificuldade não só de dialogar, de, enfim, negociar os seus interesses compartilhados, mas estão cada vez mais distantes do que a gente via acontecer nos Estados Unidos até de pouco tempo atrás, que era encontrar saídas bipartidárias. Os partidos sempre tiveram as suas diferenças, as suas preferências, os seus embates, isso é do jogo, mas cada vez mais do que a gente tem percebido é que esse espaço da moderação vai ficando esvaziado e as figuras políticas mais vocais são as que estão nas franjas, nas bordas. Ou seja, a gente não consegue criar um centro político que dê estabilidade ao país. Isso é gravíssimo do ponto de vista do futuro dos partidos e também do sistema eleitoral e político dos Estados Unidos. Natuza. Fernanda, foi muito bom ter você aqui para esclarecer todos esses pontos para a gente. Muito obrigada pela participação. Volte outras vezes, as portas do assunto estão abertas para você. Muito obrigada, Natuza. Assunto é o que não falta e a gente vai ter muito aí o ano que vem com as eleições americanas. Sempre uma alegria falar contigo, com os seus ouvintes. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.